Olá, bom dia. E o dia? O dia hoje 20 de fevereiro de 2024 e são 7h07 da manhã de uma terça-feira. E sobre o que nós vamos falar? Santo, sobre o que nós vamos falar? Nós poderíamos começar dando bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E se eu desejasse contar um conto do dia? Que título eu daria? Santo, que título eu daria? Naqueles dias em que muitos traziam contos, músicas, poesias, do tipo caligrafia, que muito se entendia, se desentendia, e muita coisa ali acontecia. Os títulos cada um escolhia. Bem verdade que tinha uma certa sinfonia. Se encaixavam, sim, na rotina do dia a dia. Sim, uma programação cada um tinha. E eu, o que eu fazia? O que eu fazia? Eu obedecia aquele que tudo cria. Sim, e aí eu vivia a diplomacia. E quem lhe ensinou a diplomacia daqueles dias? O mesmo que por aqui passaria. Sim, se bem que passou. Quer dizer, teve um passamento. O mesmo que me dizia para seguir as regras do dia. E quais seriam? Sorria, sorria e sorria. Você não criou dor e agonia. Santo Deus. Naquele dia, sim, eu levantaria. A minha mão eu pegaria. Nos meus braços eu encaixaria. As minhas pernas, os meus pés buscariam, e perfeitos para as pernas eles seriam. E o meu tronco? O meu tronco com toda certeza chamaria a cabeça que a ele pertencia. E eu com toda certeza seria uma espécie de rainha. Quer dizer, abelha rainha, quer dizer, zangão eu não mataria. Se bem que quem poderia de fato escolher algo assim? Então, que palavra eu poderia usar? Sim, porque, olha só, você não ter, sim, mãos, não ter pés, certamente o tronco, os cachorros estiveram de fato a esmagar de tanto, sim, de tanto carne rasgar. E o tronco certamente, quer dizer, a cabeça certamente, talvez o tronco certamente poderia identificar, mas a cabeça certamente estiveram a chutar, se fez o cavalo manco, sem saber onde pisar, chutando o crânio para aqui e para acolá. Quem iria se importar? Certamente, talvez alguém, num momento assim, raro, é verdade, pudesse se apiedar e mandar enterrar. Em terra, devemos de fato honrar o trono que esteve a sentar, já que foi rainha nesse lugar. Santo Deus. Eu poderia perguntar, não é um erro? Sim, porque, olha, se separado a alçada fica difícil. Fica difícil mesmo a alçada encontrar
sim, um caminho assim para... Mas pegando-os, colocando no mesmo lugar, não vai facilitar. Mas quem iria escutar? Sim, quem iria escutar? Sim, porque existe a história que qualquer um pode contar. Mas existe a história que somente um é capaz de, com a sua caligrafia perfeita, sim, apresentar, independente de título que vierem dar. E foi assim que a minha história esteve a começar. Naquele dia ele esteve a chegar e me disse: por que estar a observar a vida a passar? Eu disse: santo Deus, como é bom a gente poder respirar. Não, eu tenho mesmo que me agraciar. Sim, porque não é fácil você ficar trancada. A luz do dia você não poder de fato aproveitar. E toda uma madrugada você ficar a buscar alguma coisa boa para você realizar. Então, se eu hoje posso, à luz do dia, ficar vendo a vida passar, por que esse tempo desperdiçar? A questão é que quem esteve a chegar existia antes mesmo daquilo tudo se dar. Não tinha como negar? Sim, tinha a fibra do pensar. Era o perfeito que estava lá. Eu logo disse, santo, eu não tenho como duvidar. É o perfeito que comigo estará a falar. E o perfeito lá. Não poderia mesmo você se ocupar com a realidade? Sim, você mesma, a vida encarar, ser fibra da vida que você esteve a levar? Porque é só aproveitar o que o dia estará a lhe mostrar. São terceiros que estão a passar. Eu poderia perguntar: você tem certeza que vai prestar? Sim, porque se alguém resolveu enterrar, sim, os cacos que estiver a sobrar, sim, conforme a história esteve a contar, eu penso que sair daqui para caminhar até lá é um processo não há como negar, vai demorar. Mas se eu conseguir todo esse processo realizar, e se no tempo do Messias eu parar, se no tempo do Elias é difícil ficar, imagine se no tempo do Messias eu chegar. Se eu resolver pegar os meus cabelos que estiver a cortar, se eu resolver as ossadas de Ezequiel fuçar, pegar a minha ossada de lá, sim, se eu conseguir de fato falar que haja carne, músculo e pele, essa coisa toda, e até o corte no pescoço, ali, visualmente ficar. Tu achas mesmo que pode prestar? O perfeito ali a me falar. Eu poderia até um título colocar, se assim você viesse a desejar. Eu disse: a abelha rainha, já estiveram de fato a me dar. Disseram até que eu mandei o profeta Elias matar. Não, pior do que isso, não pode ficar. Não, eu tinha que concordar. Não, pior do que receber o título de rainha, mas matará o profeta. Não, a estrela, quer dizer, a história, quer dizer. Mas o perfeito esteve a me falar. Uma coisa é o que a boca dos outros costuma falar. A outra coisa bem diferente é aquilo que Deus costuma, se rotineiramente nos ofertar. A verdade nua e crua do lugar. Santo, eu achei bom essa história de verdade nua e crua. O problema é que naquele momento, um nabo, ele esteve a me ofertar.
Eu disse para ele, essa história de sair daqui, para no tempo do Messias eu poder chegar. E ainda ter que me alimentar com nabo no lugar. Mas ele me disse, se conseguir um nabo carregar, eu tenho certeza que a cenoura você vai encontrar. Olha a felicidade que é você a Páscoa ressuscitar. Tudo bem, eu não tinha muito tempo, porque ficar ali a conversar não tinha muito tempo. Ele esteve a cronometrar. Ele me disse, nesse tempo você vai conseguir sair daqui para lá. E eu tenho certeza que não só vai chegar lá, como você vai voltar e sair daqui para lá e voltar. Não é que ele tinha razão de tanto caminhar de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, pronto. O quê? Um estradão esteve a se formar. Eu tinha tanta certeza de que eu podia. O quê? Se com o nabo lidar, eu resolvi de fato com a cenoura. O quê? Se me casar. Tinha uma coisa boa, sim, porque a cenoura era algo espetacular, representava o alimento perfeito que qualquer coelho iria aceitar. Ah, mas sabe como é que é beterraba? Não, beterraba murcha no lugar. Com uma cenoura, que eu não sei bem se estiver a acreditar. Mas a cenoura verde sempre esteve a ficar. Aí eu logo disse, santo, eu sou uma beterraba murcha no lugar. Ele, uma cenoura que o tempo todo costuma verdejar. Por que eu não aceitar, sim, o sangue misturar? O quê? Aí é que eu disse pra mim, sim, eu disse pra mim mesmo. Mas pode não prestar. Sim, porque beterraba solta uma nódoa. Mas ele que não estava assim incomodar, eu logo o que resolvi salada virar. O quê? Santo, eu fui aceitar o corte que estiveram a me dar. Sim, o meu cabelo estiveram o quê? A espalhar. Eu logo disse, santo, é a profecia. O quê? Sim, o profeta esteve a pegar cabelo, uma parte esteve a soltar, o vento carregar, outra esteve a queimar, e aquela coisa toda, e eu fui viver a profecia, mais uma profecia para eu, de fato, testemunhar a vida de Deus no lugar. Para a salada de beterraba eu virar. Foi naquele momento que o coelho esteve a me falar assim, olha, eu achei bom essa história de salada de beterraba você virar. Eu serei uma salada de cenoura perfeita, para de fato no prato colocar. Naquele momento, o que? A nódoa da beterraba esteve toda a soltar. Um nabo, a beterraba esteve a virar. O que? Um nabo. Aí eu disse, meu Deus do céu, oh meu pai do céu, eu preciso. Aí eu comecei a chorar. O quê? Quando eu vi a cria da beterraba se transformar num nabo no lugar. O quê? Sem nódoa nenhuma a ficar. Eu logo disse, meu Deus, eu preciso com a cenoura falar. Aí pronto, deixei. O quê? Deixei a cria lá, sim, a beterraba esbranquiçada. Num nabo esteve a se transformar uma coisa tão difícil de enxergar, que eu tive que no tempo do profeta Elias voltar. Aí eu comecei, o quê? A fuçar. Eu fui fuçar. Sim, procurar de fato se tinha alguma coisa passível de se realizar. Aí caminhando aqui, caminhando lá, e fui caminhando, de repente eu estive me encontrando com a vida que o profeta Elias esteve levando. Santo Deus. Eu ali,
muito procurando, de repente, a vida que o profeta Elias esteve levando ali. O quê? Em mim. O que? Se encontrando. Aí eu disse, não, eu vou me acalmar. Eu preciso buscar um entendimento do que estará a passar. Aí eu resolvi, o quê? No castelo entrar. Entrei no castelo, passei a caminhar, e caminhava aqui, caminhava lá, e via o que? Via a vida do povo ali passando, caminhando gente, aquela coisa toda. Aí eu cheguei num determinado lugar. Lugar era perfeito. Perfeito. Mas não vi. Eu não vi assim, semente de beterraba lá não. Não? Não vi não, semente de beterraba não. Eu vi assim outras coisas no lugar. Aí eu disse, eu vou pegar essas coisas e vou colocar num caixão. É de cunho muito peculiar, era comum você ter caixote para coisa guardar. Nem sei quantos dias eu estive ali, se separando coisa, colocava e colocava. Foi tanta coisa que eu tinha para, de fato, em caixão colocar, que o profeta pessoalmente resolveu comigo falar. Sim, era claro. Chegou, pediu licença para entrar. Eu nem estive a estranhar, não. Você está aí em algum lugar, eu estou aqui, olha, estou tentando encontrar alguma coisa, mas... Aí ele me disse assim, olha o que você está a buscar. Eu resolvi contigo, colaborar. Eu trouxe aqui, é isso aqui? O quê? Quando eu olhei, era uma migalha de mim. O quê? Uma migalha mesmo, uma migalha de mim. Eu até esqueci que era uma migalha de mim, mas ele fez questão de me mostrar exatamente. É isso aqui? Eu olhei para ele, olhei para mim, olhei para a migalha de mim. Eu disse, meu Deus do céu, como é que você encontrou essa migalha de mim aqui? Pronto, ali eu caí. O quê? Não queria mais nada possuir, não. O profeta Elias estava com a posse de mim, perfeitinha, era uma migalha de mim. Eu logo sorri. O quê? Quando eu comecei a sorrir, o que? Os meus dentes todos começaram a reluzir, reluzir. O que? O castelo parecia explodir. E o profeta de boa ali. Não passou aquele processo todo, sei lá. Eu não sei se era uma espécie, o quê? Eu não sei se era euforia, aquela coisa toda, alegria, tristeza. É uma coisa, uma mistura assim, mas a migalha de mim, naquele momento, esteve a cair. E o profeta Elias me disse assim, deixa aí. Deixa a migalha de ti cair aí. Nós precisamos sair daqui e caminhar até ali. Aí fomos. Ele foi me falando das coisas que ele esteve, de fato, realizando. Tanta coisa na vida dele esteve mudando. Eu fiquei ali a pensar como é que a gente tinha tanto assunto comum para conversar. Sim, porque se eu fosse, de fato, falar que há tempos passados, o que naquele tempo eu fosse pensar que em algum momento eu fosse encontrar um ponto comum para o profeta Elias, de fato, dialogar, seria, não, você pode, não, é caso de internar. Mas naquele momento, não. Como ele trouxe a migalha de mim, eu larguei lá, pronto. Um ponto comum e a gente dialogava. O quê? Amigos, a gente ficava. Eu falei, meu Deus, eu não sei. Mas passou, o quê? Nem eu, nem ele, mas não, nós não estranhávamos mais aquela situação, não. De repente nós estávamos ali. O quê? Defronte do Rio Jordão. Que coisa maravilhosa. O problema é que nós dois nem percebemos a transformação. Não? Não, ele era o esplendor perfeito de João. O quê? E não é? O esplendor, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. O Rio Jordão naquele momento todo parecia... O quê? Parecia exaltar. O quê?
o Senhor absoluto do lugar. Sim, o profeta João Batista que esteve o Rio Jordão a dominar e subia e parecia que descia. O que peixe a pular, aquela coisa maravilhosa. E ele, tranquilamente ali, a me olhar. Eu nem estive a reparar. Não, sim, sabe como é que é? Eu não posso dizer que as minhas vestes não estiveram a mudar. Não, as vestes tudo bem, olhei, achei legal. A questão foi de fato quando o Rio Jordão resolveu um espelho d'água. O que virá? Naquele momento em que o Rio Jordão resolveu um espelho d'água virar toda a minha vida. O que desde a migalha. O que? Um conto. Toda a desenrolar. Pá, 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 pá. E ele, o que? Sim, o profeta, ali, a me olhar. E o espelho d'água lá. Passando assim por todo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Detalhado, detalhado, detalhado. Que eu falei, uma eternidade vai de fato levar até eu chegar onde realmente hoje eu estou. O que? A falar. Mas não, foi passando. Aquela coisa toda ali. Naquele momento exato que a coisa esteve a terminar, pronto. Havia uma beterraba. O quê? Murcha, 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 murcha no lugar. Foi naquele momento que o profeta me disse: aí é que está. É o que você está a procurar. Olha só. Quanto mais murcha a beterraba esteve a ficar, olha só o que de fato você pode encontrar. Santo Deus. Naquele momento que ele pegou a beterraba murcha, murcha, parecia mais nada, mais nada, mais nada, mais nada ali. O que restar, como se não tivesse mais força, mais força, mais força nenhuma para lutar. Ele pegou e começou a soprar. Devagar, devagar a beterraba. E aí pronto. O quê? Uma navalha. Uma navalha esteve de fato a chegar. Picotou aquela beterraba todinha, todinha. Eu logo estive a me lembrar das vezes em que eu pegava beterraba e ralava. Sim, para eu poder fazer um mel, quer dizer, xarope caseiro para o meu filho. A tosse acalmar, ele tinha um problema alérgico, era difícil. Aquilo tudo lidar. Foi perfeito. O quê? E não é. Estava lá o prato, Duralex, ali, reluzindo, a beterraba delicadamente caindo. Caindo ali. O quê? Logo o mel. O mel foi surgindo. Aquilo tudo ali se movimentando. E o profeta, de uma maneira tão perfeita, ali esteve me abraçando e me disse: nós dois estivemos concordando. Nesse momento, a coisa esteve se dando. O quê? Sim, o nabo esteve se transformando. O nabo? E não é. De repente, tanto grito, tanto grito eu estive escutando, e grito, uma confusão, mas o profeta ali me acalmando, dizendo: nós não podemos, de fato, nesse momento, vamos apenas escutar. Deixe, de fato, o nabo por si só. Por quê? Era uma coisa difícil. Parecia, de fato, esbagaçar. Podre começou a ficar. Um cheiro tão ruim. Passou a se espalhar aquela coisa ruim ali. Mas o profeta ali, diante de mim, me dizendo: fique firme. Fique firme aí. Nós não podemos, nesse momento, interferir.
Ai, aquela coisa foi assim, mas eu ainda não angústia, coisa ruim dentro de mim, uma coisa ruim dentro de mim. Mas a coisa foi tão maravilhosa que o Rio Jordão naquele momento esteve a se abrir. O quê? Ai, meu Deus, o povo de Deus passando por ali. Fiquei a pensar, sim, no que o prefeito esteve a me falar. Se quando eu costumava observar, de fato, o povo de Deus a passar para lá e para cá. Santo Deus, como foi bom naquele momento eu poder de fato ali estar. Sim, com beterraba murcha, murcha no lugar, vendo o povo de Deus passar. Aquela confiança toda e passando, e o profeta lá. E o povo de Deus, coisa maravilhosa, o povo de Deus, o povo de Deus a passar. Quando eu vi o último, o quê? O último esteve a parar. Eu fiquei pensando na maravilha do Evangelho. O quê? Se os últimos serão os primeiros. O último era o apóstolo Paulo. O quê? O povo de Deus todo passou. Ele era o último. Uma coisa maravilhosa. Aquele homem, de fato, atravessar o Rio Jordão. Quando chegou ali no meio do Rio Jordão, ele esteve a parar. Parecia, de fato, que ele pediu o Rio Jordão para batizar. O profeta João Batista não teve dúvida. Ali, delicadamente, entrou no rio devagar. E o rio esteve a se juntar. E naquele momento, o apóstolo Paulo, o profeta João Batista, esteve a batizar. Eu desabei a chorar na hora. Não tinha como não chorar, não. Eu nem imaginava que eu seria digna daquela cena, poder ali. O que testemunhar? E o apóstolo humildemente esteve a ajoelhar diante do profeta. Até os pés do profeta João Batista, o apóstolo Paulo fez questão de beijar. E aquela cena linda do batismo. Aí eu disse, santo Deus, eu desejei tanto que o profeta João Batista pudesse me batizar, mas agora eu não quero mais não. Eu estou satisfeita. O apóstolo Paulo estará a me representar. Eu sou o apóstolo Paulo, 100% nesse lugar. Foi como eu estive de fato a pensar. Eu me coloquei, como o Evangelho nos diz, no perfeito, nos colocar sempre no lugar do outro. Me coloquei ali, no lugar do apóstolo Paulo. Para do batismo do apóstolo eu poder comungar. Eu não poderia outra coisa desejar, não. Mas o profeta João Batista delicadamente esteve a mão levantada e me disse para eu de fato ali está. Santo Deus. Eu não tinha como negar. A emoção tomou conta. Eu fui caminhando. Quando eu cheguei lá, os dois estiveram a me pegar. E cada um com seu próprio pensar, me deu um batismo. E eu ali, meu Deus. A questão é que naquele momento que os dois me deram o tal do batismo, o que? O Rio Jordão parecia de fato. O que? Todo ali. Sangue virá. Sangue e sangue e sangue e sangue e sangue. Foi assim que o divino esteve a se aproximar e me disse: não tem como a gente, de fato, sangue lavar sem você, de fato, colaborar. Deixe o Rio Jordão lhe levar. Confie no que Deus esteve a lhe dar. Nenhuma rede de pescador vai lhe pescar. Santo, eu me lembrei no tempo que eu tentava engolir uma piaba para aprender a nadar. E o homem de Nazaré me pedia para eu uma piaba virar. Ser 100%
100% peixe no lugar. E ter a certeza de que eu poderia ali entrar e que o pescador não teria nem chance de me pescar. Santo Deus, os três lá. Quando eu fechei o olho, eu só ouvi a mão, plá, pronto. O Rio Jordão a me carregar. De repente, no Mar da Galileia, eu estive a entrar. Meu Deus. E eu tentando mesmo, tentando me acalmar. Não me lembrar da dificuldade que é você ter que engolir peixe para aprender a nadar. Mas o Mar da Galileia parecia, de fato, me aceitar. E de repente, eu estava lá. Quando vi o pescador chegar. Eu não tinha perna, eu não tinha braço, eu não tinha nada. Eu estava lá, assim, disponível para o pescador pescar. As forças, nada. Não sobrava era nada, nem escama. Ah, eu parecia de fato um peixinho que qualquer um podia mesmo esmagar. E o pescador a caminhar. Parecia mesmo que iria naquele momento me alcançar e poder finalmente me esmagar. A questão é que o Evangelho naquele momento esteve a chegar. Era perfeito. E começou de fato uma citação ali. Sim, a citação a se espalhar. A voz era perfeita, falando da passagem em que o homem de Nazaré caminhou sobre as águas e o apóstolo Pedro foi ao seu encontro, mas esteve a vacilar e afundou naquele momento. Aquilo ali a se passar e ali o pescador a se aproximar. Quando o pescador achou que ia de fato com a mão me alcançar, pronto. Desceu. Ave Maria. Mas naquele momento o Mar da Galileia esteve a secar. Meu Deus do céu. E nós dois passamos de fato. Descendo, descia. E ele a gritar, o pescador gritava. Era tanto grito. E eu, calma ficava. Eu logo dizia, se eu de fato gritar, aí é que eu nem peixe mais irei virar para poder sair. Santo Deus, quando chegamos. O quê? Nas profundezas. Meu Deus, quando chegamos na profundeza, que eu vi. O quê? A migalha. A migalha que o profeta Elias esteve de fato a me falar para deixar. A migalha lá. E eu peixinho. Santo, fiquei pensando. Sim, fiquei pensando mesmo. Como alguém, sim, que joga pão para peixinho alimentar. Eu logo disse, meu Deus do céu. Eu preciso alcançar a migalha que o profeta Elias. O profeta Elias, de fato, esteve a deixar. E foi de uma maneira que eu nem sei mesmo como eu estive a conquistar. Mas o pescador parecia um peixe grande, ali, tentando o tempo todo respirar. E eu pude ali levantar com toda a vida
que eu estive a levar. E o pescador a me falar, me dizendo para eu, de fato, nele confiar, que ele tinha alguma coisa para me dar. Puxa vida. Olhei para o pescador. Eu poderia mesmo até aceitar. Mas me lembrei do ditado popular: seguro morreu de velho. Sim, o divino um dia, naqueles dias em que os infames estavam lá, sendo os donos da casa, o divino me disse para eu viver o ditado popular, cada ditado popular que eu fosse ali encontrar. E não foi fácil aquele dia ali eu passar vivendo ditado popular, não. O ditado popular naquele momento veio a calhar: seguro morreu de velho. Eu olhei para o pescador e disse: a via é de mão dupla. Eu não vou pedir para você em mim confiar, mas todos os meus pertences, todos aqueles que você sempre desejou me tomar, vou deixar. Eu tenho certeza de que eu não quero mais nada disso. Porque tanto esteve ali a aguçar, olha, coisas que eu nem sei por que você cismou em querer os meus pertences. Mas aqui tudo eu vou deixar. Até a minha ossada Deus me disse. Deus me disse para de fato eu enterrar. Não em qualquer lugar, mas na cisterna onde você um dia esteve a me jogar. Sendo eu crente em Deus, isso eu estive a realizar. Então, se quiser de fato localizar, minha ossada está lá. Se você quiser túmulo violentado, sua responsabilidade. Quanto à sua você não deve se preocupar. Você sabe que você vai encontrar a sua ossada em cada momento e em cada lugar que alguém o seu nome falar. Sim, para lhe colocar no altar, como santo protetor. Como santo protetor. O primeiro é santo. É que, de fato, estiver a enterrar, sei lá, não sei nem o nome que eu possa lhe dar. Sendo assim, não tem por que se preocupar. Eu não sairei de lá para aqui estar. E certamente você também não vai poder sair daí para estar lá. Sim, lembre-se da passagem do Evangelho. Sim, em que o rico estava lá, gritando para Lázaro ajudar. E lá disse que Lázaro não poderia sair, né, de onde ele estava. Pois é, isso vem a calhar, porque no lugar onde Lázaro está, Lázaro também não vai poder aqui está. Dizem que Lázaro esteve de fato a falar muitas coisas difíceis no lugar. E que Lázaro desejou mesmo ressuscitar. Não da forma como diz esteve a se dar, mas de um jeito difícil da gente de fato acreditar. Mas foi Lázaro que esteve a desejar. Sabe como é que é? Não você sabe. Quando Lázaro resolve uma coisa realizar, não tem quem de fato faz ele desistir. E aí disseram que ele resolveu de fato se enterrar, feito semente, que pode de fato uma coisa boa buscar. Eu não posso duvidar não. O irmão Lázaro, ele sempre
sempre esteve a acreditar que ele tinha uma coisa boa para dar. E se ele acreditou que ele tinha uma coisa para dar, certamente essa coisa boa nele mesmo ele vai encontrar. Quem sou eu que vou de fato? Desgosto. E vou de fato é a fé dele. Só que, sabe como é que é? Ele lá, eu cá, isso, não, isso também ele já esteve até a aceitar. Agora uns e outros já sabem, né? Uns e outros a gente não pode. Não, a gente não pode mesmo. Por isso o divino me disse assim, Maria de Cássia, quando o peixinho você virar e nas profundezas você entrar, deixe tudo lá. Até as escamas, Maria de Cássia. Não serve para você em nenhum lugar. Já que peixe grande, Maria de Cássia, você nunca, nunca, nunca quis virar. E se peixe grande você nunca quis virar, certamente nem as escamas você vai precisar. E foi assim que aquele dia esteve a terminar. Sim, quando o divino me disse para uma história de pescador eu contar. Aí eu disse, sai para contar uma história de pescador dessas que ninguém vai acreditar. O divino me disse, conte a melhor história de pescador, que eu tenho certeza de que em você vai estar. Aí eu resolvi contar essa história de pescador. Certamente ninguém vai acreditar na história de pescador, que eu sempre costumo contar, já que o pescador fez questão de morto virar, pensando que ele podia mesmo me pescar como peixe grande. Ah, imagine, eu que nunca quis ser peixe no lugar, imagine se peixe grande eu iria virar. Assim sendo, essa é a história. Sim, assim o dia esteve a começar e a terminar. E livre de pescador, eu tenho certeza de que eu estive a ficar. Não comum com história de pescador, nem aqui nem acolá. E esse pescador então, Deus me livre de com ele estar, nem aqui nem em nenhum lugar. Isso nunca se dará. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus.